Pessoal, vamos então para a nossa parte 2 da revisão de matemática a respeito de múltiplos e divisores. O que são os múltiplos e divisores? Bom, os múltiplos estão relacionados com a multiplicação e os divisores com a operação de divisão. Os múltiplos são números que resultam da multiplicação por um número natural, enquanto que os divisores são números que, deixa eu destacar para vocês, os divisores são os números que dividem um número deixando o resto zero. Os múltiplos e divisores de um número estão relacionados entre si. Da seguinte forma, vamos exemplificar. Se 15 é divisível por 3, o que seria divisível? Que pode ser dividido. Então, 15 é divisível por 3. Se 15 é divisível por 3, então 3 é divisor de 15 e assim 15 é múltiplo de 3. Vamos interpretar então essa primeira afirmação? Bom, 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, resta 0. Então, observem aqui. O resto dessa divisão foi quanto? 0. Nós temos aqui dividendo, divisor, quociente. Então, nosso divisor aqui, 3, está na seguinte frase, né? Então, vamos interpretar desde o começo. Se 15 é divisível por 3, 15 é divisível por 3? Sim. Então, a primeira frase está correta. A primeira porção daquela frase está ok. Ou seja, 15 pode ser dividido por 3. 3 é divisor de 15? Segunda afirmação. Ok. A gente viu aqui que o 3 é o divisor nesta divisão. Tá? E por fim, algo que seria uma consequência, 15 é múltiplo de 3 também, ok? Por quê? Porque 3 vezes um número aqui vai resultar em 15. Tá bom? Que número é esse? A gente sabe que é 5, né? Então vejam aqui que o 15 ele é múltiplo de 3. Então vou separar essa frase aqui para ficar registrado. Primeira frase, segunda porção da frase e terceira porção da frase, tá? Então existe aí os múltiplos divisores estão relacionados entre si, tem essa relação entre eles. Outro exemplo, 8 é divisível por 2? O resultado é 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, resto 0. Então, o que significa? Que se 8 é divisível por 2, ou seja, pode ser dividido por 2, a primeira frase está ok. A segunda frase, então, 2 é divisor de 8, ok. A gente colocou 2 na posição divisor aqui, né? Ok. O terceiro, que seria também uma consequência, é que 8 é múltiplo de 2, ou seja, 2 vezes um certo número é igual a 8. Que número é esse? Pelo processo de divisão, é 4, né? Da tabuada a gente já sabe que é 4. 2 vezes 4, 8. Vamos fazer para o último exemplo aqui. B. Vou colocar aqui A, B e, por fim, C. Se 20 é divisível por 5, 4 resultado, né? 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. O resto. 20 é divisível por 5? Sim. 20 pode dividir por 5. Então, 5 é divisor de 20, ok? Então, 20 é divisível por 5? Ok.
Então, 5 é divisor de 20, ok. E 20 é múltiplo de 5, ok? Então, o múltiplo de um número é o produto desse número por um número natural qualquer. Um bom exemplo de números múltiplos é encontrado na tradicional tabuada. Então, vamos a esse exemplo. O múltiplo do número 2. Quem são? 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante. E os múltiplos do número 5? São eles 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante. Vamos destacar aqui que o 0 ele é sempre múltiplo de qualquer número, tá? Então, 0 é múltiplo de todos os números. Observe aqui que o 0 está tanto como múltiplo de 2, assim como múltiplo de 5. Qualquer número natural é múltiplo de si mesmo. Então, vejam aqui que para os múltiplos de 2, 2 apareceu. Para os múltiplos de 5, o 5 apareceu. O conjunto de múltiplos de um número é infinito, tá? Então, representado aqui por esses 3 pontinhos, né? Isso quer dizer que o quê? Se você pensar num número múltiplo de 2 bem grande, sempre vai existir um múltiplo maior ainda. Essa é a definição aí de infinito. Observe que os múltiplos do número escolhido obedecem a uma progressão aritmética com razão igual ao múltiplo estabelecido. Bom, vamos primeiro ver o que é uma razão, o que é uma progressão aritmética. Progressão aritmética nada mais é do que uma sequência numérica que obedece a uma determinada regra. Que regra é essa? Essa regra é o seguinte, é que um termo na posição n é igual ao termo anterior, portanto, n menos 1, mais uma constante r, que nós chamamos de razão da progressão aritmética. Portanto, progressão aritmética com razão igual ao múltiplo estabelecido, o que isso quer dizer? Que os múltiplos do número escolhido, eles obedecem a essa progressão aritmética, cuja razão é igual ao múltiplo do número que a gente está trabalhando. Por exemplo, nos múltiplos de 2, a razão da progressão aritmética é 2, tá? Que é exatamente essa regra aqui. Então, se nós temos números múltiplos de 2, vai obedecer essa regra. Nos múltiplos de 3, a razão é 3, e assim sucessivamente. Vamos ver aqui nessas sequências numéricas aqui. Múltiplos de 3, quem são? 0, 3, 6, 9, 12, assim por diante. Se nós pegarmos um termo atual, o termo de análise corrente, por exemplo, 3, ele é igual a quem? O termo anterior, que é 0, mais a razão, que é 3. Vamos pegar aqui o número 15, por exemplo. Ele é igual a quem? Igual a 12, mais a razão, que é 3. Então, os múltiplos, eles obedecem a essa progressão aritmética, cuja razão é quem? É exatamente o múltiplo estabelecido. Vamos aqui para essa próxima sequência aqui de múltiplos. 0, 4, 8, 12, 16 são os múltiplos de 4. Vamos pegar, por exemplo, 20. 20 é definido por quem? Pelo termo anterior, 16, mais a razão, que é 4. Vamos pegar outro termo aqui desta progressão desses múltiplos, tá? Que na verdade é uma progressão aritmética. 36. 36 é igual a quem? 32 mais 4. Portanto, um número que a gente está analisando, ele é múltiplo de 4, pois 4 ele é múltiplo
de 4, pois 4 é a razão da progressão aritmética. É a razão da PA. Múltiplos de 5, mesma ideia. 0, 5, 10, 15, 20, 25. 25 quem é? 25 é igual a quanto? 20 mais 5, sendo 5 a razão da PA. Em outras palavras, 25 é múltiplo de 5. Com respeito aos divisores de um número natural, um número é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a zero. Lembrando, dividendo, dividido pelo divisor, resulta em um quociente, onde quociente vezes divisor, quando subtraído do dividendo, resulta em um determinado resto. Portanto, quando o resto da divisão for igual a zero, significa que esse número aqui ele é divisor do dividendo. Tá bom? Por exemplo, vamos considerar que 12 é o nosso dividendo. Quem pode ser o divisor dele? Defini para vocês no início, para ficar mais claro, de maneira informal, que ser divisível significa que pode ser dividido, ou seja, vai dar um resto, uma divisão exata, cujo resto é igual a zero. Tá? Isso aqui também significa divisão exata. Então, 12 é dividido por quem? Vamos fazer aqui. Dividido por 1, dá 12. 12 vezes 1, 12. 12 menos 12, 0. 12 é divisível por 2, dá 6. 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, 0. 12 é dividido por 3, dá 4. 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, resto 0. 12 é divisível por 4? Sim, dá 3. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, 0. 12 é divisível por 6? Sim. 2 vezes 6, 12. 12 menos 12, 0. E 12 é divisível por ele mesmo? Sim. 12 divisível por 12. Dá 1. 1 vezes 12, 12. 12 menos 12, 0. Tá? Da mesma maneira, a gente pode encontrar aí os divisores de 36. Tá? No caso, são 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Para 48, 48 é divisível por 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48. Quais são as observações importantes? O menor divisor natural de um número é sempre o número 1. Então, observe aqui, tanto para 12, para 36, 48, qual é o menor divisor? É exatamente o 1. Lembrando que qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. O maior divisor, então vimos quem é o menor divisor, né? Agora, o maior divisor de um número é o próprio número. Então, observem que para 12, quem é o maior divisor? É o próprio 12. Para 36, quem é o maior divisor? É o próprio 36. Para 48, qual é o maior divisor? É o próprio 48. O 0 não é divisor de nenhum número, tá? Isso aqui é importante lembrarmos. E os divisores de um número formam um conjunto finito. Observem que nós podemos contar quantos números fazem parte. É um conjunto finito, é limitado, tá? Por exemplo, quantos divisores 12 tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Apenas 6 números. 36. Tem quantos divisores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. 9 números são divisores. 9 divisores. Deixa eu colocar também esse termo aqui. Aqui 6 divisores. E 48 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 também divisores. 9 divisores. Os divisores de 12 a gente já viu, então a gente pode representar por D, representando divisor do número 12, aqui entre parênteses, é igual a, entre chaves, 1, 2, 3, 4, 6, 12, são os divisores, então, de 12, é o conjunto de divisores de 12. Se um número é múltiplo de outro, ele é divisível por este outro, tá? Por exemplo, 12, ele é múltiplo de 2? É múltiplo de 2? É. Portanto, 12 também é divisível por 2. Então, 12 é divisível por 2. Se um número é múltiplo de outro, ó, esse número é múltiplo desse número. Então, isso quer dizer que ele também 12 também é divisível por 2, ok? Atenção novamente, 0 não é divisor de nenhum número e 1 é divisor de todos os números. Qualquer número pode ser dividido por 1 e vai resultar nele mesmo. Critérios de divisibilidade. O que são isso? São regras que permitem a gente estabelecer, tá, se um número é divisível por outro ou não, sem precisar fazer a divisão. Tá bom? Então, sem efetuarmos a divisão, podemos verificar se um número é divisível por outro. Basta seguir alguns critérios, tá? Algumas regrinhas. Portanto, não vai ser preciso a gente fazer divisões e verificar se o resto aqui é 0. Critérios, então, de divisibilidade. Vamos iniciar por 2. Um número é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, quando ele é um número par. Então, essa regra de divisibilidade ela é bem básica. Por exemplo, 14 termina em número par. 356 termina em número par. Tá bom? Então, esses são exemplos de números divisíveis por 2. Por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 3. Exemplo. 252 é divisível por 3? A gente verifica. Como? A gente pega cada algarismo, 2, 5 e 2, faz a soma. 2 mais 5 mais 2, o resultado é 9. 9 é múltiplo de 3, portanto, 252 é um número divisível por 3, tá? Por 4. Um número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos forem 0 ou formarem um número divisível por 4. Por exemplo, 500. A gente pega os dois últimos números, que é 0 e 0, ele forma, então, o número 0, certo? Então, é divisível por 4. Se nós pegarmos 732, vamos analisarmos os dois últimos números. Deixa eu circular aqui os dois últimos números. Dois últimos números. 32 é divisível por 4? É. Dá quanto? 8. 8 vezes 4 dá 32. 32 vezes 32, 0. Portanto, 732 é divisível, sim, por 4. 812 é divisível por 4? Basta pegarmos os dois últimos algarismos e verificarmos. 12 é divisível por 4? 12 divisível por 4, 3. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, resto 0. Tá? Novamente, o resto precisa ser 0, ok? Vamos ver então o critério de divisibilidade por 5.
Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. 780 termina em quanto? Em 0. Portanto, é divisível por 5. 975 termina em quanto? O último algarismo é 5. Portanto, o número 935 é divisível por 5. Critério de divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando esse mesmo número também é divisível por 2 e por 3. Observem que deve obedecer às duas regras. Duas regras ou critérios, né? Vamos lá. 312. 312 é par. Então é divisível por 2. 312. Vamos somar os algarismos dele. 3 mais 1 mais 2 dá resultado 6. 6 é divisível por 3. Logo, como 312 obedeceu às duas regras, a conclusão é que é divisível por 6. Vamos ver agora 732, desculpa. 712, ok. 732 é par. 732 é par. Ok. Vamos ver mais outra regra. Outra regra é 7 mais 3 mais 2 é igual a 12. Ou seja, é divisível por 3. Portanto, esse número é também divisível por 6. Vocês viram que é preciso obedecer às duas regras, aos dois critérios de divisibilidade, tanto por 2 quanto por 3. Critério de divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 9. Então, basta nós pegarmos, por exemplo, 2.538. Vamos pegar 2 mais 5 mais 3 mais 8. Isso é igual a quanto? 2 mais 5, 7. 7 mais 3, 10. Mais 8, 18. 18, a gente divide por 9? Sim. Dá 2. 2 vezes 9, 18. 18 menos 18, resto 0. Portanto, esse número aqui é divisível por 9. Vamos ver o outro? 7.560. 7 mais 5 mais 6 é igual a quanto? Mais 0, certo? É igual a quanto? 7 mais 5, 12. Mais 6, 18. 18 é divisível por 9? É, dá 2. 2 vezes 9, 18. 18 menos 18, 0. Portanto, ambos são divisíveis por 9. Critério de divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 quando termina em 0. Basta olharmos, então, o último algarismo. 1870 termina em 0, então é divisível por 10. 540 termina em 0, é divisível por 10. 6.000 termina em 0, é divisível por 10. Aqui, novamente, é um resumo, recapitulando, na verdade, cada critério de divisibilidade. Mínimo múltiplo comum. Chama-se mínimo múltiplo comum de dois números ou mais números, tá? Então tem que ser 2 ou mais números. Estou analisando informações entre 2 ou mais números. Então chama-se de mínimo múltiplo comum ao menor dos múltiplos comuns a esses números e que seja diferente de 0. Vamos ver um exemplo. Consideremos os números 3 e 4. Escrevamos alguns dos seus múltiplos. Teremos múltiplos de 3, né? Então aqui, m de múltiplo de 3 é quem? Entre chaves, mostrando que é um conjunto,
e vai ser infinito porque tem 3 pontos aqui ao final. Os múltiplos são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 e 36. Múltiplos do número 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 e 44. Ok? Só algumas amostras aí. Observamos que existem elementos comuns entre esses dois números, esses dois conjuntos, né? Desculpa, esses dois conjuntos. Portanto, a interseção entre eles será, o símbolo de interseção é esse símbolo aqui, ok? A interseção entre conjuntos. Deixa eu destacar ela aqui. Esse símbolo aqui é o símbolo de interseção. Quais são os elementos comuns a esses dois conjuntos? Nós temos o 0, 0, 0, portanto aqui, 0. Nós temos o 12, que também é outro elemento comum. Temos o 24, que é outro elemento comum. Temos o 36, que é outro elemento comum, ok? Então todos eles foram colocados aqui, mostrando a interseção entre esses dois conjuntos. Pessoal, observem que a regra diz que o mínimo múltiplo comum é o menor dos múltiplos comuns e que seja diferente de 0. Portanto, o 0 a gente não vai contar. Então, a gente vai contar o outro número que é menor, que ele é menor que os outros, tá? E que seja comum a esses dois conjuntos que são múltiplos de 3 e 4. Portanto, o mínimo múltiplo comum é exatamente o 12. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é o número 12. 12 é o menor múltiplo comum de 3 e 4. São processos práticos para o cálculo de MMC, né, do mínimo múltiplo comum, MMC, de dois ou mais números. A decomposição de fatores primos e a decomposição simultânea. Ambos processos práticos aí a gente vai ver em slides à frente. Números primos. Um número primo é todo número que possui somente dois divisores. Quais divisores seriam esses? O número 1 e ele mesmo, ou seja, o próprio número. Vamos ver exemplos? Número 5. Ele só possui dois divisores, o 1 e ele mesmo, que é 5. O número 13 só possui dois divisores, o número 1 e ele mesmo, que é 13. Tá bom? O número 9, ele possui os seguintes divisores, 1, 3 e ele mesmo, que é 9. Como aqui o 9 tem 3 divisores, o que significa? Não é um número primo. Tá bom? Então aqui, resumo o que a gente disse. O número 5 é primo porque tem apenas dois divisores. A unidade 1 e ele mesmo. O número 13 é primo porque ele tem apenas dois divisores. A unidade e ele mesmo. Enquanto que o número 9 não é primo porque tem mais de dois divisores. 1, 3 e 9. Vamos ver esses exemplos agora. 8. Ele tem como divisores 1, 2, 4, 8. O 15 tem como divisores 1, 3, 5, 15. Observe que o número 1, a unidade, é o único divisor comum entre 8 e 15. Observe que 1 e 1 é o único divisor comum entre 8 e 15. Por isso dizemos que 8 e 15 são primos entre si. Tá bom? Então, quando a gente fala primos entre si, a gente está comparando dois números. Então, não vamos confundir com a ideia de números primos. Tá? Os números primos é quando ele só possui dois divisores. Eu estou analisando apenas um único número. Aqui eu estou analisando dois números. Então, dois ou mais números são primos entre si quando só admitem como divisor comum a unidade. Tá bom? É justamente essa última frase. Vamos ver agora, então, a decomposição de um número em fatores primos. A decomposição em fatores primos
é aquela através de divisões sucessivas por divisores primos. Portanto, a gente faz divisões sucessivas, uma atrás da outra. Tá? Por números primos, por divisores primos. Vamos ver, então, quais são esses números primos que a gente vai utilizar como divisores. São aqueles 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. Tá? Bom, vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. Então, nós temos o número 30, que é o número que nós desejamos decompor em fatores primos. Então, vamos fazer isso. 30. Quais serão os divisores que vamos utilizar? São exatamente os números primos. Mas a gente sempre vai pegar o menor divisor primo, ok? Então, 30. Qual é o menor divisor primo dentre esses daqui? O número 2, certo? Então, vamos lá. 30 dividido por quem? Por 2, que é o menor divisor primo de 30. 30 dividido por 2, qual o resultado? O resultado é 15, o quociente, certo? O que a gente vai fazer? Uma divisão sucessiva. Então, eu já fiz a primeira, vamos fazer a segunda divisão e assim por diante. 15. Qual é o menor número primo que nós conseguimos dividir em relação a 15? 15 dividido por 2 não dá certo, dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5, tá bom? 5 é o quociente, então a gente vai dividir ele, lembrando, são divisões sucessivas. Qual o menor número primo que é divisível por 5? É exatamente o número 5, tá? 5 dividido por 5, resultado 1. Então a gente termina aqui quando chega no 1. Então, novamente aqui, o menor divisor primo de 30 é quanto? É 2. O menor divisor primo de 15 é 3. O menor divisor primo de 5 é 5. Foi exatamente o que nós utilizamos aqui, certo? Tá bom? A gente fez aqui para facilitar o entendimento. Tá? Bom, para decompor um número em seus fatores primos, primeiro, o que a gente faz? Dividimos o número pelo seu menor divisor primo. Tá? Então, a gente vem aqui na lista do conjunto de números primos e a gente pega o menor divisor primo. Segundo, o que a gente faz? O quociente, que é resultado da primeira divisão, o que a gente faz? A gente divide esse quociente pelo seu menor divisor primo. Por quê? Porque a gente está fazendo, então, divisões sucessivas, tá? E a gente faz assim, então, sucessivamente, até encontrarmos o quociente 1, tá bom? Lembrando que, pessoal, se a gente pegar 2 vezes 3 vezes 5, qual é o resultado? Exatamente, desculpa, peraí aqui. Qual é o resultado? 2 vezes 3, 6 vezes 5, exatamente o número 30, tá? Vamos ver agora, então, a partir da decomposição em fatores primos, como que a gente consegue determinar um mínimo múltiplo comum? Então, através da decomposição em fatores primos, ou fatoração, que é o que a gente fez, podemos prosseguir da seguinte maneira. Primeiro, o que a gente faz? Decompomos em fatores primos os números separadamente. Então, a gente quer analisar, por exemplo, o 15 e o 20, nós queremos encontrar qual é o mínimo múltiplo comum desses dois números. Então, o que a gente faz? Primeiro, decompomos em fatores primos cada um desses números. 15, como é que a gente faz? 15 dividido pelo menor divisor primo é 3. 15 dividido por 3 dá 5. 5, qual o menor divisor primo? 5. 5 dividido por 5 dá 1. Tá bom? Chegou em 1, paramos então a fatoração. Da mesma maneira, 20. 20 dividido pelo menor divisor primo é 2. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 dividido por 5, 1. Tá? Bom, o segundo procedimento é
multiplicamos os fatores primos comuns e não comuns com os seus maiores expoentes, tá? Os maiores expoentes. Então vamos fazer isso aqui. Olha só. Então 15 ele é igual a 3 vezes 5, ok? 20 ele é igual a 2 vezes 2 vezes 5, que é igual a 2 elevado a 2 vezes 5. Tá bom? Vamos pegar, então, os fatores primos comuns são quais? Comuns são 5, certo? Vou destacar aqui para vocês, ó. Vamos lá. Fatores primos comuns. 5, 5. Fatores e os não comuns com seus maiores expoentes. Então, não comum é o 3, vou colocar de outra cor. 3 e 2, tá? Elevado a 2, né? Então, aqui, com os maiores expoentes. Então, é importante deixar ele aqui nessa notação científica, né? Tá? Do elevado, né? 2 elevado a 2, no caso. Vamos prosseguir, então. Passo 3. O produto será o mínimo múltiplo comum procurado. Então, a gente vai multiplicar quem? 3 vezes 5. Tá vendo? A gente não precisa repetir o 5, né? É só uma vez que a gente pega. E o 2 elevado a 2. É exatamente o que está aqui. 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5. O resultado é 4 vezes 3 vezes 5, que é igual a 60. Então, quem é 60? 60 é o mínimo múltiplo comum de 15 e 20. Vamos usar agora a técnica de decomposição simultânea para encontrarmos o MMC. Podemos também determinar um mínimo múltiplo comum através da decomposição simultânea, ou seja, a fatoração dos números ao mesmo tempo. Exemplo, calcular o MMC de 12 e 18. Solução, decompor os números em fatores primos. Teremos, então aqui nós temos o 12, o 18, e a gente vai sempre usar o menor divisor, menor fator primo, tá? O menor divisor primo. 12, 18, 2, portanto, tá? 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Tá bom? Então temos mais uma linha. Essa nova linha está formada, vamos dividir pelo menor divisor primo, que no caso seria o número primo 2. Vamos prosseguir. 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por 2, como não tem jeito, a gente mantém o 9. Iniciamos então uma nova linha. Vamos dividir agora pelo número primo 3, que é o menor divisor para esses termos aqui, né? 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Vamos dividir mais uma vez. Formou uma nova linha. Vamos dividir por 3. O resultado aqui dá o quociente 1. Então, como nós temos 1 e 1, podemos parar, então, a fatoração. Portanto, o mínimo múltiplo comum é igual a quem? Bom, basta agora nós fazermos a multiplicação desses termos. Tá? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. É igual a quanto? 4 vezes 9 é igual a 36. Portanto, o MMC de 12 e 18 é o número 36. Vamos fazer mais um exemplo. Determinar o MMC entre 14, 45 e 6. Então, a gente está usando a decomposição simultânea. Então, a gente coloca primeiro esses números em uma linha, 14, 45, 6, e aqui o divisor. Qual o menor divisor primo? 2. Então, vamos dividir 14 por 2, 7. 45 por 2 não dá, a gente mantém 45. 6 dividido por 2, 3. Formou mais uma linha, divisor 3, tá bom? Que é o menor que a gente tem que considerar. 7 dividido por 3 não divide.
45 dividido por 3, sim, dá 15. 3 por 3 dá 1, ok? Formou a nova linha, vamos prosseguir. Qual o menor divisor primo? 3. 7 por 3, mantém o 7. 15 por 3, 5. Aqui o 1 nós já terminamos. Então, construir uma nova linha. 7 e 5, vamos pegar o menor divisor primo, que é o 5. Então, 7 mantém, 5 dividido por 5, 1. E, por fim, nós colocamos aqui o 7. Ok? 7 dividido por 7, 1. Portanto, o MMC é igual a gente pega aqui a multiplicação dos divisores, que é 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 7. O resultado é igual a quanto? É igual, a gente pode fazer, né, pessoal? Vamos fazer, então, 2 vezes 3 vezes 3, 9, vezes 5 vezes 7, 35. Tá? É igual a 2 vezes 35, 70. 70 vezes 9 dá quanto? Dá 630. Bom, atenção, o MMC de números primos entre si é igual ao produto desses números. Então vamos fazer um exemplo aqui. Teve slide anterior que a gente considerou, a gente analisou que 18 e 15, eles são primos entre si, ou seja, o único divisor comum entre eles é o número 1, não é isso? Então, vamos fazer aqui. 8, 15, vamos fazer então a decomposição simultânea. Primeiro, divide por 2, 8 dividido por 2, 4. 15 mantém. 4 dividido por 2, 2. 15 mantém. 2 dividido por 2 dá 1, ok? Agora, vamos prosseguir. 3, portanto, aqui 15 dividido por 3, 5, certo? Depois, dividir por 5 dá 1. Pronto. Quanto que vai dar isso aqui? Observem, pessoal. 2 vezes 2 vezes 2 é quanto? É 8. 3 vezes 5 é 15. Ou seja, 8 vezes 15 é o quê? Vamos fazer isso aqui? Deixa eu colocar o contrário, né, que a gente está acostumado. 15 vezes 8 dá quanto? 8 vezes 5 dá 40. Sobe 4, né? 8 vezes 1, 8, mais 4 dá 12. Então, deu 120. Vou colocar 120 aqui também. Então, o 120 é o quê? É o mínimo. Isso aqui é o MMC entre quem? Entre 8 e 15. Vejam, 8 e 5 e 15 são primos entre si, certo? Portanto, a multiplicação entre eles é o próprio MMC. É o que está falando aqui. Atenção, o MMC de números primos entre si é igual ao produto desses números. Pessoal, por fim, vou deixar aqui uma tabela para vocês com uma lista de números primos entre 0 e 1000. Tá? Então, a gente tem aqui 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante, tá bom? Comumente, nos exercícios, esses valores menores de números primos vão aparecer aí durante a fatoração, tá bom? Durante a decomposição em fatores primos.